Justas na água têm sido uma tradição em Sète por mais de 3 séculos. Por uma semana todo verão, esta pequena cidade na costa do Mediterrâneo, no sul da França, realiza torneios e festas. O costume espetacular e às vezes violento é uma celebração da história da cidade. Em agosto, na semana que precede o dia de São Luís, nomeado em homenagem ao padroeiro da cidade, o povo de Sète comemora sua história. Em 1660, o rei Luís XIV queria que Sète se tornasse um porto. A primeira pedra a ser colocada foi nomeada em homenagem ao rei Luís IX, também conhecido como São Luís. Desde 1702 celebramos São Luís em Sète. Começou quando São Luís estava se preparando para partir para as cruzadas. Os soldados faziam justas, não a cavalo, mas na água. Em 1666, o porto foi inaugurado. E houve um torneio com os pescadores de Aigues Mortes. Desde então, fazemos justas em Sète. As pessoas podem participar das justas em qualquer idade. No início, as crianças praticavam justas usando pequenos carrinhos com rodas. Aos 9 anos, os mais ousados podem subir no Tentem, a plataforma elevada onde o cavaleiro fica. Essas justas não são folclore, mas uma tradição popular. Todos em Sète participam de uma forma ou de outra. Pointe-Court é um dos bairros mais pitorescos de Sète. Cerca de 30 famílias residem aqui. Elas ganham a vida com a pesca e as fazendas de ostras. Todos os remadores dos barcos do Saint-Louis vêm daqui. O ponto de encontro deles é o café local. Eu realmente não sei o que dizer neste momento. Absolutamente. Há os campeões de justas e os remadores. Há caras como eu que recolhem os escudos. A água é a alma dessa tradição. Se você tirar os remos da justa, o jogo perde todo o seu significado. Eu forneço uma espécie de apoio logístico. Em todo exército, você precisa de homens para carregar o equipamento e outros para seguir para que a guerra ou o torneio possam continuar. Eu recolho as armas, caio na água e as levo de volta para o Tintim. No início, os remadores eram pescadores profissionais. Vamos ter que colocá-los 5 horas no hospital. É muito difícil remar por 5 horas no sol nos barcos de justa. Eles não devem parar de se mover porque então os homens não podem fazer a justa. É realmente difícil mover um barco que pesa cerca de 5 toneladas. Você precisa de 10 bons remadores acostumados a fazer trabalho pesado, como pescadores. O torneio aquático tem sua própria história e heróis. Jacques Castezuelo venceu o torneio de Saint-Louis 5 vezes. Oh, não diga aí. É como a Copa do Mundo. É a coisa mais importante na nossa região. Quem vence o sangue? Luís é um grande campeão. Quando você vence mesmo que uma vez, é como se tivesse vencido tudo. As pessoas esperam muito de mim porque fiquei em primeiro em 1995 e 1996, então estarão me observando este ano. É uma grande batalha. Ele é o azarão do torneio. Quando ele sobe na plataforma, as pessoas dizem, mas temos que vencer esse cara. Mas eles nunca conseguem. Ele pode quebrar uma lança usando apenas sua própria força. O pior golpe de todos para o povo de Sète é que o campeão nem sequer vem da cidade deles. Ele é de Contignon, uma pequena vila a cerca de 10 quilômetros de distância. Na realidade, há uma pequena diferença entre este e o próximo. Sète e Fontignon são rivais porque Fontignon venceu as justas 11 das últimas 16 vezes. Claro, dói quando você tira o grande prêmio deles 11 vezes. Desculpe, abençoe, é fenomenal. O povo de Sète tem orgulho de sua cidade, de seu passado e de seus 2 cidadãos mais famosos, o cantor Georges Brassens e o poeta Paul Valéry. Valéry tornou o cemitério dos pescadores conhecido em todo o mundo.
O cemitério tem uma das melhores vistas do porto e do mar, e é onde o escritor desejou ser enterrado. A Bacia de Tal, do outro lado da cidade, é um lago de 20 quilômetros de comprimento e 7 quilômetros de largura. É alimentada por água doce e salgada, um lugar perfeito para criar ostras e mexilhões. Nas primeiras horas, estamos fazendo um teste. Na Lagoa de Tal, cultivamos entre 14 e 16 mil toneladas de ostras e entre 8 e 10 mil toneladas de mexilhões. Mais mariscos crus são consumidos na França do que em qualquer outro lugar do mundo. O biscoito tem uma almofada, Odepa, a de Müller. Começamos reunindo os mexilhões soltos em uma rede. Não conheço o suporte que os outros têm há alguns dias. Dentro da rede, há papel para os mexilhões se agarrarem. Depois os colocamos nas fazendas. O papel se desintegra após alguns dias. Os mexilhões ficam agarrados uns aos outros. Mariscos não são a única especialidade de Sete. Há também peixes, e especialmente sardinhas. Este é o primeiro porto de pesca. Sete é o porto de pesca de sardinhas mais importante da França, com cerca de 6 mil toneladas de sardinhas capturadas aqui todos os anos. Este é um porto. Havia importante indústria de enlatamento de sardinhas aqui, mas hoje não existe mais. E hoje não resta nada. Daí a ideia de conceber. Então, decidimos criar um museu da sardinha na cidade para simbolizar esse tipo de pesca mediterrânea. Queríamos dar vida ao folclore, patrimônio, história e etnologia, bem como às tradições culinárias e gastronômicas das sardinhas. Zombie. A sardinha. Fiquei interessado em sardinhas ao olhar para os rótulos nas latas. Procurei diferentes movimentos na arte contemporânea. Da arte contemporânea, temos uma caixa de sardinha que é... Há um rótulo que mostra a mitologia grega com uma deusa sardinha imaginária. O interessante é que esses rótulos de sardinha mentem o tempo todo. Eles não são sérios. Eles estão sempre tentando fingir ter algo dentro, além de pequenos corpos de sardinha em óleo. De sardinhas, ainda nadando em óleo. Sardinhas são os peixes. A sardinha é a piada dos peixes. É onde alfa encontra ômega como um espelho de circo. Toda vez que você pensa nisso, o que você imagina é diferente da verdade. É o peixe do louco. Há uma antiga tradição europeia. Por exemplo, há uma antiga tradição europeia chamada o enterro da sardinha. Ainda existe na Espanha, onde uma sardinha é enterrada na quarta-feira de cinzas, o dia após o carnaval. No dia após o carnaval, celebramos as sardinhas. Pegamos uma sardinha da Rue de la Rue. Eles pegam um desses peixinhos sem valor e o tratam como se fosse um senhor. Um grande senhor de... Os homens se vestem como mulheres, as mulheres se vestem como homens, os velhos se vestem como os jovens. Tudo é o seu oposto. No set não há um enterro de sardinha, mas quando você fala sobre sardinhas, como pode ser sério? É um museu incomum onde você pode comer as exposições. É uma maneira de ver o patrimônio cultural da sardinha através das diferentes formas de prepará-la. Eu realmente gosto de sardinha ou riletes de mousse. Eu gosto de sardinhas em conserva e mousse feita de sardinhas e óleo. Do estudo de Elvila sobre o sardino molhado. Você obtém a cultura da sardinha da Bretanha misturada com manteiga local. Essas sardinhas em conserva são onde a terra encontra o mar. O encontro entre o mar e a terra. Hoje, como todos os dias, os arrastões retornam ao porto, escoltados por bandos de gaivotas. Os pescadores descarregam sua carga. Muitas sardinhas, é claro, mas não é só isso. Isso é, eu deveria ter dito. Obrigado. O polvo, por exemplo, é o ingrediente principal de um prato tradicional chamado tiel. Nos últimos 60 anos, a mesma família tem guardado zelosamente sua receita secreta para prepará-lo. O tiel já foi um prato dos pobres, mas agora é uma iguaria.
É, uma receita italiana. Originalmente era uma receita italiana, comida caseira do Sul. Minha avó trouxe para Sete em 1937 e começou a vendê-lo aqui. Pela primeira vez aos 7 anos. Sinto como se estivesse morrendo. Sinto como se estivesse morrendo porque o molho de tomate é tradicional, com extrato de tomate, alho e salsa. E nós deixamos cozinhar em fogo baixo por um longo tempo. Depois, adicionamos polvo e preparamos nosso molho para o tiel. Alguns minutos no forno e o tiel está pronto para servir. Nos canais, as justas continuam. Elas continuarão até tarde da noite. Amanhã, o grande torneio começará. Enquanto isso, há outras competições. É assim que os jovens cavaleiros ganham experiência e aprendem técnicas que lhes permitirão participar do St. Louis. Quando 2 cavaleiros caem ao mesmo tempo, isso é chamado de fazer o buquê. Ambos são eliminados. Durante toda a noite, acompanhados pelo som de oboés e tambores, os competidores lutam até que apenas um permaneça de pé. Enquanto isso, uma atmosfera surpreendente e cativante se instala sobre a cidade. Sete visa reviver a atmosfera dos festivais medievais. A cidade se torna o cenário de uma festa animada, iluminada por fogos de artifício. De distância, em Aiguemort, outra festa celebra a partida de São Luís para as Cruzadas. O rei da França liderou seu exército para conquistar Jerusalém e tomar o túmulo de Cristo. Ele partiu da cidade murada de Aiguemort. A expedição durou 1 ano e terminou em fracasso. São Luís teve sua ofensiva interrompida no Egito. Ele nunca chegou a Jerusalém.
Finalmente, o grande dia chega. Os cavaleiros de Frontignan se reúnem para um grande café da manhã. Será um longo dia para esses cavaleiros modernos. Somos chamados para o Chaldarion de Antietam, e certamente é por isso. Em vez de nos chamarem apenas de cavaleiros, eles nos chamam de cavaleiros do Tintim, que é a plataforma de madeira na parte de trás do barco. Antigamente, eles faziam justas com cavalos, mas nós fazemos no Tintim. O último, todos os cavaleiros do Tintim. O cavaleiro segura sua lança assim. Um cavaleiro segura sua lança assim. Se sua mão escorregar, pela força do golpe, e se mover para o branco, mesmo que apenas 1 centímetro, ele recebe o que é chamado de observação. Depois disso, há um aviso. Na terceira vez, ele está fora. Ele só descalhe medo dela. Tipo de choque. Se sua mão se mover diretamente para a faixa colorida, o que ocorre frequentemente, ele é automaticamente desqualificado. Depois, no final da correia, você tem um tridente. No final da lança está o tridente. Parece intimidador se você não souber para que serve. Mas tem que ser o mais afiado possível, porque se a ponta for arredondada, quando atingir o escudo, não perfurará a madeira. A lança pode escorregar e acertar seu rosto. A lança pode ir, e é aí que pode machucar a figura. Se o atacante à sua frente acertar assim, eu vou te mostrar. Um pouco como uma salsicha no Rottweiler. Se o seu oponente acertar aqui, nesta parte do escudo, isso é um aviso. Se a estrutura oposta bater aqui, se o seu oponente acertar aqui, ele é automaticamente desqualificado. Claro, é o mesmo se ele acertar alto ou baixo. O topo é desqualificação automática. A parte inferior é a única parte onde você tem permissão para ajustar. Se o ajustador estiver firme com as pernas afastadas, você o leva para dentro. Você entende o que quero dizer? Se ele vier direto, você tenta fazê-lo cair para o lado. Existem muitas técnicas. É difícil explicar todas brevemente. O sistema do Jutcom. Pierre François é um pintor renomado de Sète. Ele foi escolhido para desenhar o cartaz para o dia de Saint-Louis este ano. Captura o espírito das justas. Usei azul, vermelho, amarelo, branco e preto. O preto e o branco pelo menos são as cores primárias que chamam a atenção. Ali você tem o nacional, o barco azul ali. Esses são os barcos. Os azuis e vermelhos são pintados nas cores opostas, verde e roxo. As bandeiras, tambores e oboés estão aqui. A música é muito importante porque dá ritmo aos remadores. No final da escada está o justador com seu escudo e lança. O juteiro é uma rocha e uma pedra. O esporte violeta até perigoso porque as lanças têm uma ponta de metal. Quando 2 barcos se encontram, cada lança tem cerca de 400 kg de força por trás. 400 kg com a força do justador e o impulso do barco. É um jogo muito poderoso. O cartaz é então replicado no escudo de honra, que irá para o vencedor. Todo ano, geralmente, temos que reproduzir o cartaz no escudo. A parte mais difícil é entender. O que é difícil é saber onde o pintor começou. Você tem que desfazer o trabalho dele para encontrar o começo. Às vezes tenho que trabalhar por 15 dias em torno da obra. Às vezes, olho para uma pintura por 2 semanas antes de poder copiá-la. Eu a aprendo de cor até que esteja na minha cabeça e eu saiba como começar, qual cor está por baixo, para que o rosa fique assim. O que o pintor fez espontaneamente, eu faço de forma diferente. Eu desmonto e remonto como um relógio. Então, o intérprete, que tem... Ela pegou uma imagem plana e a esculpiu. Você vê como as letras estão esticadas? É uma pintura contínua. Olhe para as bandeiras. É muito bonito. O SMBW é muito importante para nós, é você. O Festival de Saint Louis é muito importante para nós aqui em Sète.
O cartaz faz parte do jogo, como os fogos de artifício, a corrida de bicicleta, as justas, os artistas de rua e toda a música. Estou feliz por fazer parte desta grande festa. Esta é a última parada antes do torneio. Liderando a marcha estão os oboés e tambores. Atrás deles estão Jacques Castillazuelo e os outros cavaleiros, todos vestindo as roupas brancas imaculadas de Sant Luís. Uma multidão barulhenta e apaixonada já se reuniu ao redor do canal real, enquanto duas barcaças, uma vermelha e uma azul, começam a tradicional dança de abertura do torneio. Nas arquibancadas, em pequenos barcos ou até mesmo na água, o povo de Sete veio torcer por seus campeões. Alguns têm esperado a noite toda. Eles passaram horas sob o sol, sentados nas arquibancadas, prontos para incentivar os remadores e cavaleiros. Todo ano, 15 mil espectadores vêm apoiar seus cavaleiros do Tentem. O equilíbrio, cada cavaleiro deve plantar os pés na plataforma. Ele apoia um ombro contra o escudo, segura a lança firmemente e fica parado, aguardando o impacto. Cada cavaleiro deve vencer 3 vitórias consecutivas para ir à final. Finalmente, é a vez do campeão, Jacques Castillazuelo, apelidado de Mayu. Ele vence o primeiro desafio sem nenhum problema. Ele sorri e os fãs batem os pés. É a segunda rodada. Nenhum cavaleiro caiu, mas cada um cometeu um erro. O júri delibera. O cavaleiro na barca vermelha passa a marca de cor 3 vezes e é desclassificado. O cavaleiro na barca azul tocou o escudo no lugar errado e é desclassificado. O povo de Sete está empolgado. O campeão de Frontignon cometeu um erro e está fora da competição. O júri mantém-se firme. Jacques acena para seus fãs uma última vez. Finalmente, a final.
barca azul é desclassificado. O cavaleiro na barca vermelha pode levantar os braços em vitória, pois ele é o rei de Saint-Louis. Como Jacques Castilhazuelo, o campeão é de Frontignan. Este ano, mais uma vez, o escudo de honra deixará 7.